Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Jesus amado, porque o Senhor grandes coisas tem feito em nós e através de nós. Senhor, estamos diante de sua gloriosa e santíssima presença e queremos aprender mais de Ti. Buscamos aprender mais da verdade que é a Tua palavra, Senhor. Com Teu poder e autoridade, ministra em nós através do Teu Espírito Santo. Que venhamos ter um coração contrito, um coração, Senhor, voltado para Ti, um espírito inabalável para as coisas do mundo, mas reto para contigo, Senhor. Que venhamos ter a mente de Cristo, que venhamos pensar como Cristo pensa de nós. Abra os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração. Arranca toda a escama. Tira tudo que não presta de nosso secreto, de nossa mente. Nos purifica, Senhor. Nos renova, nos fortalece. Ministra em nós, ó Deus, e que o Senhor encontre livre acesso. Que venhamos ser sensíveis a ouvir as batidas do Senhor às portas do nosso coração. Não venhamos esperar muito, mas mais que depressa, que venhamos abrir as portas para que o Senhor entre e venha ceiar conosco e venhamos juntamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ter experiências extraordinárias e sobrenaturais para contigo. Senhor, eu te agradeço porque Tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes e provido para nós. Oramos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o devocional. Ele vai falar sobre intimidade. A intimidade que nós buscamos em Deus. E a sensibilidade que precisamos ter para reconhecer Deus falando conosco através de pequenos detalhes. Porque Deus, Ele é magnífico e espera que nós estejamos atentos aos detalhes que Ele fala conosco. E por isso que Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Eu não sei se vocês já passaram, hoje mesmo eu passei por isso. Fui na casa da minha mãe, fui levar uns ovos para ela. E então quando eu coloquei a outra sacola, junto com a sacola da caixa de ovo, ela fez um barulhinho assim. E a minha mãe, ué, quem tá batendo na porta? Eu falei, não tem ninguém batendo na porta. É que eu mexi aqui, sem querer minha mão esbarrou na caixa do ovo. Ela, tá. E eu tinha encostado a porta, porque estava ventando, vindo um vento gelado, e eu ia aplicar insulina nela. E eu fiquei assim pensando, que interessante. Ela ouviu pequenas batidinhas que realmente simularam uma batida na porta. Ela estava atenta a quem é que estava batendo na porta dela. Mas aí eu quero te perguntar, mãe, a senhora e a todos os outros que estão aqui ouvindo, você se considera atento para também ouvir as batidas que Deus está dando nas portas do seu coração? Porque Ele quer entrar
cear, transformar, restaurar, fortalecer, vivificar. Ele quer mudar tudo de lugar. Você está percebendo que Deus está batendo na sua porta e quer que você abra por dentro para que Ele entre e ceie contigo? Pois então, vamos nos atentar. Como é que podemos nos atentar? Orando, buscando discernimento, entendimento, direcionamento em Deus. A intimidade é abrir a porta do quarto para Deus. Que porta é essa? É aquela porta que a gente fecha e tem até vergonha de que ela exista. Por quê? Porque nós somos seres humanos e temos um Deus maravilhoso, misericordioso, e que achamos, por conta da nossa carne pecaminosa, que Ele não vai compreender certas coisas que escondemos até de nós mesmas. Mas se Deus é um Deus que sonda o nosso secreto, não há absolutamente nada que fique encoberto de seus olhos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para mentir para Ele, porque não conseguimos. Mentimos para nós mesmos, para Ele não. Então, sabe, essa porta que está trancada, essa coisa que é cabeluda, que você não gosta nem de pensar nela, mas que você gostaria de se livrar dela, fala para Deus. Fala para Ele. Vai para o seu cantinho de oração. Onde que é? É no banheiro? Não tem problema não. É onde? É na cozinha? Amém. Onde que é? É no quarto? Glória a Deus. Desde que você separe um momento para orar e se entregar completamente àquele momento. Porque toda oração nós nos colocamos diante do Senhor na sala do trono. Sim, toda oração nós adentramos a sala do trono do Senhor e diante dele nos apresentamos para orarmos. E o Espírito Santo de Deus está lá conosco, intercedendo junto ao Senhor, porque nós não sabemos verdadeiramente orar. Então, que hoje você venha se abrir para um novo tempo que Deus quer te dar, que Deus quer que você desfrute, que Deus quer que você floresça. Vocês já repararam que nós iniciamos a primavera no dia de ontem? A primavera chegou. É um novo tempo na minha e na sua vida. Amanhã eu completo mais uma primavera de aniversário. Glória a Deus. É um novo tempo. Este novo tempo com Cristo chegou também ontem para os judeus. É um novo ano e ontem, ao pôr do sol de ontem, iniciou o ano 5.786, o ano novo judaico.
A gente comemora o Ano Novo do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Eles comemoram comumente em setembro. E este ano calhou de vir ser bem próximo ao meu aniversário. Então, é um novo tempo para a minha vida. É um novo ano para a minha vida, mas também é para a sua. Deus faz novos todos os dias e renovam-se a misericórdia de Deus toda manhã. Está escrito na Bíblia. Todo dia Ele nos dá uma oportunidade nova. Então, o que você está esperando? Abre essa porta. Deixa Ele entrar, transformar, tirar raízes podres, entulhos, mágoas, ressentimentos, coisas velhas. Ele quer transformar-te de dentro para fora. Mas você precisa abrir a porta. No quarto estão seus segredos, suas dores, suas lágrimas escondidas, às vezes num travesseiro. E é exatamente exatamente aí que Deus quer entrar. Ele não se assusta com as nossas fraquezas, com os pecados cabeludos que nós tentamos esconder. Ele não rejeita as nossas feridas. No quarto, Ele transforma solidão em presença, medo em confiança e choro em consolo. Abra a porta do quarto e deixe Deus habitar até nos lugares mais íntimos. Quero falar uma coisa para vocês. Eu estava com um probleminha no meu ar-condicionado, que ele não estava gelando e não estava sustentando muito tempo o gelo. Ele desarmava, ligava e desarmava. Então, ele funcionava na ventilação. Só que domingo, final de semana, foi dias muito quentes e o meu quarto não tem uma ventilação adequada. Então, o ar-condicionado, ele, quando está fresco, por exemplo, neste momento ele está ligado, mas está na ventilação, puxando o ar fresco de fora, lançando aqui dentro. Mas quando está muito calor, ele tem que puxar o ar de fora e trocar, jogar esse ar quente, abafado, que está aqui dentro para fora. E ele não fazia isso, ele fazia um barulho e desarmava. Não, aí iniciava e não passava nem 5 minutos, fazia o mesmo barulho, desarmava. E eu mantive ele desligado, só na ventilação, o ventilador. E eu falei, Jesus, está muito quente, está muito abafado. Meu marido trocou ali a fiação e nada. Destrocou a fiação e nada. Quando foi ontem, eu estava com a pressão baixa e falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Fui para a sala. Aí botei um louvor aqui na TV e estava tão assim, agitada no coração, e fui para a sala. Fiquei lá sentada no sofá, deitada lá no sofá, e fiquei pensando, falei, vou ler a Bíblia, e não consegui. Mas eu louvei, eu adorei, eu exaltei, eu engrandeci o nome do Senhor através do louvor. Aí apareceu uma mensagenzinha aqui em cima para mim, na tela do meu telefone, de Mateus capítulo 7, versículo 7. Vamos lá ler? Vejam o que está escrito.
a bondade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, não é só Deus que bate a nossa porta. Somos nós que também devemos ir até Ele, pedir que Ele nos dará. Buscando Ele, nós o encontraremos, e se batermos na porta, Ele abrirá para nós. E ainda diz mais, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, eu fiquei com essa palavra na mente e pensei, o que eu vou fazer? Então eu pensei, e agora? Então, eu senti um impulso, vai pro quarto e vai orar. Eu fui pro quarto, sentei na cama e algo me impulsionou. Eu sei que esse algo é o Espírito Santo. Sentada não, levante-se, imponha as mãos. É o que eu vou fazer. E comecei a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou diante de Sua presença. Pai, eu quero te apresentar este ar-condicionado. Senhor, nós trocamos a fiação, não sabemos o que pode estar acontecendo. Deus, Ele não quer pegar. Senhor, nós não temos condições de comprar outro. Pai, não temos condições nem de chamar um técnico para consertar esse aparelho, porque o valor é muito alto. Deus Todo-Poderoso nos instrui ao meu marido, instrui a mim, Senhor, para que venhamos juntos, ó Deus, ser capacitados pelo Senhor. Pai, eu creio em Ti, porque Tu, ó Senhor, capacitastes aqueles homens. Tu capacitastes a Noé. Ele não era quem ele deveria ser para construir uma arca, e Tu o capacitou. Ele não era carpinteiro e o Senhor o capacitou. Ele era agricultor. Jesus, Tu capacitastes aqueles homens lá que fizeram vestimentas bordados, entalharam madeira, entalharam pedra, entalharam ouro, pintaram parede, fizeram palmeiras, fizeram anjos, fizeram querubins, coisa mais linda lá no templo de Salomão. Tu até hoje capacita o ser humano a descobrir as coisas. Enquanto eu estava orando desse jeito, eu vi um passarinho aqui e piu-piu-piu, piu-piu-piu, piu-piu-piu pela minha janela. Eu vi o passarinho, piu-piu-piu, piu-piu-piu. Falei, que coisinha mais fofa. E ele pousava no ar-condicionado, pousava ali na parede, voava e pousava no ar-condicionado. Eu fiquei assim, será que é só um passarinho? Aí eu logo me animei, falei, não, é Deus que está me ouvindo, é o próprio Deus que está aqui, é Ele mesmo, é o Espírito Santo, Ele veio colher a minha oração. E comecei a ficar mais empolgada ainda. Eu falei, Senhor, que seja feita a Sua vontade na minha vida, ó Deus, que seja para mais um testemunho, para a honra e glória do Teu nome, porque Tu me fizestes para isso, eu vivo para isso, Senhor. Na Tua palavra diz, eu repito tanto lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Eu amo ao Senhor, e que seja mais um testemunho para eu contar, Senhor Jesus, porque aonde eu for, eu levo a minha maca, não para mostrar a minha dor, mas para mostrar a glória, a manifestação do Teu poder, da Tua autoridade, meus testemunhos, Senhor. E fui orando e falando com Deus e lembrando dos textos que comento com vocês, porque Tu és, ó Deus, infinitamente capaz e maior, Senhor, de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E fui falando, e ao final eu disse, Senhor, eu sei que Tu vais prover de uma forma ou de outra. Tu vais prover o conserto, se o Senhor vai nos capacitar para descobrir, glória a Deus. Se o Senhor vai nos dar condições financeiras para comprar um outro, glória a Deus.
se o Senhor vai nos dar condições financeiras para contratar um serviço de manutenção, glória a Deus. Mas eu sei que tu não paras, que tu trabalha para aqueles que em ti confiam. Eu confio no Senhor. Então eu entrego em tuas mãos, amém, glória a Deus. Levantei, fui para a cozinha, fui fazer as minhas coisas e me esqueci. Quando meu marido chegou, nós tomamos nosso cafezinho e tudo mais. E falei para ele, olha, vamos mexer nesse fio aqui, ó. Porque vamos mexer. A gente tem que mexer em tudo que a gente possa achar que é. E ele mexeu. Mexeu no fio, trocou o fio, tirou o fio, botou a fita nova. Glória a Deus. Dormimos com o ar-condicionado ligado, sem desarmar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui contando, glorificando, engrandecendo e adorando a este Deus, porque me inspirou, me lembrou que tudo que nós quisermos devemos pedi-lo, mas nós também temos que ir buscar a Ele. Nós também temos que bater na porta dele. Existem momentos que Deus bate na nossa porta. E que momento foi esse? Foi quando ele bateu na minha porta e trouxe a mensagem. Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu estou te dando a estratégia. Cabe a você usá-la. Pois bem, ele bateu na minha porta. O que eu fiz primeiro? Falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Espírito Santo, eu não sei o que fazer. E o que eu fui fazer? Fui procurar vídeos na internet. E o tempo todo falava, Espírito Santo, me inspira, me dá estratégia, me orienta, me direciona. Eu pedi ajuda. Deus veio e me trouxe ajuda. Me mostrou Mateus capítulo 7, versículo 7. E o que eu fiz? Falei, Deus está falando, então eu vou levantar. Vou levantar e vou orar. E fui buscá-lo. Mas, e se eu tivesse seguido outro caminho? Talvez o ar-condicionado tivesse continuado com o mesmo problema. Porque quando nós estamos cegos em agir pelo nosso próprio braço, o nome mesmo já diz, nós estamos cegos em agir pelo nosso próprio entendimento. Mas quando nós nos qual é a palavra, Espírito Santo? Dispomos, vou falar abrimos. Quando nós nos abrimos para aprendermos com Cristo, isso gera testemunho. Por mais simples que seja, gera testemunho. Quero mostrar aqui para vocês este texto lindo que combina com o nosso devocional, que fala lá sobre as coisas que nós temos no nosso quarto, que devemos pedir a Deus socorro, ajuda, porque às vezes nós não temos força suficiente para abrirmos a porta que precisamos abrir, que Ele quer que venhamos abrir, para Ele entrar, modificar, transformar, restaurar, renovar. Então, nós devemos começar com o simples, porque Deus é simples. Comece com o simples, vai para o seu quarto e chame o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei como orar, eu não sei como fazer, eu não sei nem quais são as portas que existem em minha vida que eu preciso abrir para que Deus entre e ceie comigo. Eu não sei nem quais são mágoas, ressentimentos, quais coisas que o Senhor não se agrada, que existem em mim, que o Senhor quer tirar. Eu não sei, porque tem coisas que nós não percebemos. Só Jesus. Mas veja, ninguém via Davi orando e adorando de madrugada.
Ninguém via. Todos viam Davi fazendo o quê? Eita, que Davi ganhou mais uma guerra, glória a Deus, toda honra seja dada ao Senhor. Mas e a preparação? Viram? Davi levantando de madrugada, orando, adorando, exaltando, pedindo direção a Deus, né? Ninguém via Neemias jejuando, chorando e confessando os pecados do povo. Porque sim, Jeremias confessou os pecados do povo, da nação dele. Neemias, ele orou ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados do povo, mas ele não se excluiu não, tá? Ele também se colocou lá no meio, porque às vezes eu já orei assim, digo isso para vocês, e o Senhor me lembrou, me instruiu, me direcionou a orar corretamente. Eu orava assim: Jesus, tem de misericórdia da nação brasileira, a nação brasileira pecou contra ti e perdoa os pecados desse povo, Jesus. Mas eu esquecia, e eu? Pois é, sim, eu e você temos sim participação em como o Brasil se encontra. E como? Como isso? Eu não votei errado, eu não sei. Não, mesmo que você não tenha votado errado, você ora todos os dias pela nação brasileira, você ora todos os dias pelos governantes, você ora todos os dias pedindo a Deus para que tenha de misericórdia de nós, o povo pecador. E eu vou falar uma coisa para vocês: sim, nós temos culpa. Claro, é óbvio que não é aquela parcela, mas todos nós temos uma parcela de culpa. Então, por isso que nós devemos orar: Senhor, tem de misericórdia da nossa nação brasileira, porque nós pecamos contra ti. Tem de misericórdia de nós. Salva, liberta, transforma, que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor na nossa nação brasileira e no mundo todo. Ninguém via Paulo clamando pelo avanço da obra missionária e pelas igrejas implantadas, mas ele orava. O que torna alguém grande não é o que faz em público, mas suas orações no secreto. Por isso, é a minha vizinha para dizer que tem feijão. Gente, vou contar um segredo para vocês. A minha vizinha é usada por Deus pra gente. Essa é aquela vizinha que eu comentei uma vez, que estava com muita vontade de comer algo de frango com azeitona e que te levasse milho e ervilha. E ela fez a torta, usada por Deus, e ainda mandou um pedaço para aqui para casa. Ela faz feijão, ela faz um feijão maravilhoso. Ela sempre fala: Lili, pede o Carlos ou o Felipe para vir buscar feijão. Eu vou rejeitar? Eu não. É uma delícia o feijão dela. Então vamos voltar aqui para o nosso devocional. Eu nem me lembro onde eu estava, mas o Espírito Santo vai me instruir. O que torna alguém grande não é o que faz em público, mas suas ações no secreto. Então, você pode e deve pedir ao Senhor para que te mostre o que é que Ele quer que você o entregue em secreto. Existe algum sonho aí que está amortecido? Tem algum problema? Ora em secreto com Deus. Ora em secreto. Fala com Ele em secreto. E faz prova dele. Não ore
de um todo, de voz alta. Ore em pensamento, em coração, de coração para coração, com Cristo. Ele vai te ouvir também, e assim você vai fazer uma prova com Ele também. Grandes homens não se fazem no palco, mas nos bastidores. É lá atrás das cortinas que se fazem os grandes homens, as grandes mulheres. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Sabe como eu entendo este versículo que está em Mateus capítulo 6, versículo 6? Sabe como eu entendo? Eu entendo o seguinte, literalmente, nós temos um quarto onde dormimos, então eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e inicio a oração em voz alta. Senhor, eu estou aqui, oro, apresento a Ele e falo com Ele em determinado momento. Pai, agora a nossa oração é aqui. Quero que o Senhor sonde o meu coração, porque eu estarei orando a Ti em pensamento. Fecho a boca, continuo com os olhos fechados e começo a orar em pensamento. Por que eu faço isso? Porque eu ainda não tenho o dom de falar em línguas. Mas se você tem, se você já é batizado com o Espírito Santo, faça assim. Ore em línguas, porque é a língua secreta que você tem para com Deus. Eu ainda não a tenho, mas eu oro em secreto com Deus. Elevo o meu pensamento ao Senhor e apresento a Ele algumas coisas que necessito apresentá-lo em secreto. Então, o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6, e este é o versículo 7, onde diz: então, o seu Pai, o meu Pai, o seu Pai que vê em secreto, que sonda o coração, o recompensará, te responderá. O que se faz no secreto respalda ou constrange quando levado a público. Cuidado, cuidado, porque tem coisas que você deve guardar somente para você e Deus. Existem segredos entre eu e Deus, mesmo que eu tenha muita vontade de contar. Uma vez, Deus me puxou a orelha, mas não foi só uma vez, foram várias vezes. Até que ele usou uma pregadora na internet para falar que tudo que eu te conto em secreto, você abre a boca e fala. É por isso que eu não te conto mais nada. É por isso que você não está entendendo mais nada. Deus está em silêncio, Ele quer falar com você, mas você, tudo que fica sabendo de Deus, você abre a boca. Aprenda a reter a língua. Aí eu falei assim, nossa, mas que recado específico, não tem nem como dizer que não é pra mim. Então cuidado. O que se faz em público gera reputação. O que se faz no secreto molda o caráter. Quer ser reconhecido pelos homens? Mostre-se ao público, né? Vá a um palco. Mas quer ser conhecido por Deus? Busque-o no secreto. Ele te espera. A diferença entre o exibido e o aprovado é sua vida no secreto. Nem
todo o que é aplaudido pelos homens será louvado por Deus. Pois é. Então todo mundo vê. O mundo ensina que precisamos mostrar resultados, conquistar aplausos e provar constantemente quem somos. Mas o reino de Deus funciona de forma diferente. É totalmente ao contrário. O verdadeiro crescimento acontece no secreto, quando ninguém está vendo e o único olhar que importa é o de Deus. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O secreto é o lugar da formação. Foi no secreto que Moisés foi preparado para libertar Israel. Em Êxodo capítulo 3. Foi cuidando das ovelhas que Davi aprendeu a lutar contra leões e ursos antes de vencer Golias. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo do 34 ao 37, foi escondido em Tarso que Paulo foi moldado por Deus antes de iniciar seu ministério. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18. Sabe, eu estava muito curiosa. Talvez vocês já saibam, ou alguns de vocês já saibam, mas eu vou compartilhar porque eu descobri tem pouco tempo. Paulo, ele não foi, tá? O nome dele não foi trocado por Deus. Ele tinha 2 nomes e eu descobri o porquê. Ele era Paulo e Saulo. Acontece que Paulo, por conta de, eu não sei, acho que Saulo, deixa eu verificar aqui. Aqui, veja, sim, o apóstolo Paulo teve 2 nomes. Por que Saulo e Paulo? Sendo que Saulo era o seu nome judaico e Paulo o seu nome grego-romano. A Bíblia não diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas sim que ele também era chamado de Paulo e que a partir das suas viagens missionárias, os gentios passou a usar o nome grego-romano, no caso Paulo. Que bênção, não é? Então, eu espero ter esclarecido uma dúvida de vocês. Então, foi escondido em Tarso que Paulo foi moldado por Deus antes de iniciar seu ministério. A grandeza pública só se sustentará se houver uma raiz profunda no secreto. Quem busca aplausos de homens recebe apenas reconhecimento passageiro, mas quem busca o respaldo de Deus recebe sua aprovação eterna. Glória a Deus. Quem se fortalece diante de Deus não precisa provar nada diante dos homens, porque Deus está lá. Que bênção. Então eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado em ti, porque Ele ministrou em mim mensagens que se juntas podem transformar, onde que nós devemos entender que precisamos nos abrir
para Deus, para que Ele limpe, tire coisas que têm que ser tiradas de nossas vidas e venha trazendo coisas novas, bênçãos, renovação, trocando sonhos pelos sonhos dele, que são maiores e melhores que os nossos, né? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Amém? Vamos orar? Querido Deus, graça te damos por este abençoado devocional. Esperamos, Senhor Jesus amado, que o Senhor venha falar conosco em secreto e que venhamos estar sensíveis a estes sussurros e impulsos para atentamente ouvir e pôr em prática o que o Senhor nos ordena fazer, Senhor. Ó Pai, nos livra dos enganos, dos aplausos enganosos, dos elogios disfarçados, Senhor Jesus. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e ministra em nós, no mais profundo do nosso secreto, a Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia, a fidelidade do Senhor seja contigo em todos os dias. E que a alegria do Senhor te faça morada. Em nome de Jesus, amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.